Seja bem-vindo ao mundo marcial. Quando falamos em preparação física para artes marciais, é comum pensar apenas em golpes, sparring e condicionamento básico. No entanto, existe um tipo de treinamento menos visível, voltado não para a estética, mas para a eficiência real do movimento no combate. Nesse contexto, surge uma ferramenta simples e extremamente eficaz, o Landmine Training. O Landmine consiste em uma barra fixada ao solo, criando um eixo de movimento angular. Esse formato impõe trajetórias não lineares, exige controle constante do centro de massa e ativa cadeias musculares completas, integrando força, estabilidade e coordenação em um único gesto. Por trabalhar em planos múltiplos e com resistência progressiva, o Landmine é amplamente utilizado por lutadores, preparadores físicos de alto nível e forças táticas. Ele desenvolve capacidades fundamentais para as artes marciais, como potência funcional, estabilidade dinâmica, explosão, controle corporal e transferência eficiente de força. Neste vídeo, você irá conhecer 7 exercícios com Landmine que todo praticante de combate deve saber. Exercícios que apresentam aplicação direta em modalidades de luta, defesa pessoal e treinamento tático. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. Antes de falar dos exercícios, você precisa entender algo fundamental. Artes marciais não acontecem em linha reta. Socos não saem de um eixo fixo. Chutes não nascem parados. Quedas não acontecem em máquinas guiadas. Clinch, grappling e troca de base exigem controle tridimensional do corpo. E aqui está o problema da musculação tradicional. Ela é excelente para a força geral, mas péssima para ensinar o corpo a usar essa força em movimento. O Landmine resolve isso porque trabalha em ângulo, não em linha reta. Obriga o corpo a estabilizar o tempo todo. Conecta pernas, quadril, core e membros superiores. Simula padrões reais de combate. Cada repetição com Landmine ensina o corpo a gerar força, transferir força e absorver força. Exatamente o que acontece em uma luta real. Se existe um exercício obrigatório para qualquer lutador, é o Landmine Twist. Aqui não estamos falando de abdômen estético. Estamos falando de core funcional de combate. O core não serve para aparecer. Ele serve para ligar o chão ao golpe. Todo soco forte nasce no pé. Passa pela perna. Explode no quadril. É transferido pelo tronco. E só então chega ao braço. O Landmine rotacional ensina exatamente isso. Você segura a barra com as duas mãos. O peso se move em arco. O tronco gira. O quadril participa. Os pés ajustam. É o mesmo padrão de um cruzado, de um cotovelo girado, de um golpe curto no clinch. Esse exercício desenvolve oblíquos extremamente fortes, controle rotacional do tronco, capacidade de desacelerar e acelerar o corpo, estabilidade sob carga em movimento. Lutadores que treinam Landmine rotacional não só batem mais forte. Eles perdem menos equilíbrio, cansam menos e conseguem repetir potência ao longo da luta. Agora, o ponto que poucos entendem. No combate real, não basta girar forte, é preciso frear o giro no momento certo. E o Landmine ensina exatamente isso. A barra cria resistência contínua. Ela exige que você controle o início, o meio e o final do movimento. Isso fortalece não apenas quem acelera o golpe, mas quem trava o corpo após o impacto, evitando contra-ataques, quedas ou perda de base. Por isso, esse exercício é tão usado por lutadores experientes. Ele cria potência que não desmonta o corpo. Cria golpes fortes que mantêm o lutador em posição de controle. O segundo exercício essencial é o Landmine Press. Mas esqueça o press tradicional de academia. Aqui, o foco não é só ombro. O foco é empurrar o mundo para longe usando o corpo inteiro. Quando você faz o Landmine Press corretamente, as pernas estabilizam, o core trava, o quadril se ajusta, o tronco inclina, o braço apenas finaliza. Isso é exatamente o que acontece em socos, empurrões no clinch, defesa contra quedas, criação de espaço no grappling. O ângulo do Landmine protege o ombro, mas ao mesmo tempo obriga o corpo a trabalhar de forma integrada. Lutadores que dominam esse exercício desenvolvem força de empurrão funcional, não força artificial. É força que aparece quando você precisa. E existe um detalhe técnico crucial aqui. No Landmine Press, o corpo aprende a empurrar mantendo o eixo estável, mesmo com o peso tentando te puxar para fora da base. Isso simula perfeitamente situações como um adversário pressionando no clinch, um empurrão para sair da grade, um frame para criar espaço no chão. Não é apenas força. É força com estrutura. É o tipo de empurrão que não desequilibra quem executa. É por isso que esse exercício tem tanta transferência para o combate real. Se você quer entender por que alguns lutadores parecem explosivos mesmo cansados, o Landmine Thruster explica muito. Esse exercício une agachamento, extensão de quadril, press,
Coordenação total do corpo. Você agacha. Explode para cima. Transfere força. Finaliza com os braços. Isso simula saídas explosivas, chutes, entradas de queda, avanços rápidos. O Thruster com Landmine ensina o corpo a ligar membros inferiores e superiores sem perda de energia. É o tipo de exercício que não deixa espaço para fraquezas. Ou o corpo trabalha junto, ou o movimento falha. Aqui está o segredo. No combate, ninguém ataca com o corpo desligado. Quando um lutador está cansado, o primeiro erro é desconectar pernas e braços. O Thruster corrige isso. Ele obriga o corpo a produzir força de baixo para cima, repetidas vezes. Ensina eficiência energética. Ensina o corpo a gerar potência mesmo sob fadiga. É por isso que lutadores com esse tipo de treino parecem perigosos até no último round. Agora entramos em um ponto crítico das artes marciais. Base. Você pode ser forte, rápido e técnico. Se sua base falha, você cai. O Landmine Land, especialmente o Reverse Land, constrói uma base absurda. Quando você segura a barra e executa o movimento, cada perna trabalha de forma independente. O core precisa estabilizar contra o torque. O equilíbrio é constantemente desafiado. Isso se traduz diretamente em defesa de quedas, troca de base, movimentos laterais, estabilidade após golpes errados. Lutadores com land forte não são facilmente deslocados. Eles parecem plantados no chão. E isso acontece porque o exercício ensina o corpo a absorver força em posição assimétrica. No combate, raramente você está com os pés paralelos e estáveis. Você está avançando, recuando, girando, defendendo. O Landmine Land fortalece exatamente essas posições instáveis. Ele cria base móvel, base viva, base que reage. Esse não é um exercício para iniciantes. É um exercício para quem quer potência brutal com controle. O Landmine Splitsnet desenvolve explosão, coordenação, velocidade de quadril, estabilidade dinâmica. O movimento exige que você gere força rápido, se desloque, estabilize no final. É a essência do combate em alta intensidade. Poucos exercícios ensinam tanto sobre tempo, potência e controle corporal quanto esse. Aqui, o erro não é levantar pouco peso. O erro é perder o controle. O Splitsnet ensina algo vital para o lutador. Explodir sem se desmontar. Você aprende a acelerar e imediatamente travar o corpo em posição segura. Isso é o que separa golpes fortes de golpes perigosos para quem aplica. Se você quer potência sem lesão, precisa de cadeia posterior forte. O Landmine estilo levantamento terra romeno constrói glúteos poderosos, posteriores resistentes, quadril estável, postura sólida. Sem isso, não existe explosão real. É esse exercício que sustenta chutes, sprint, saltos, resistência à fadiga. Lutadores que ignoram a cadeia posterior pagam preço com lesões e queda de desempenho. Além disso, o ângulo do Landmine reduz sobrecarga na lombar e ensina o corpo o movimento de dobradiça do quadril corretamente, algo essencial para quedas, defesas e transições no chão. É força construída com inteligência. Por fim, temos o Landmine Row. Esse exercício constrói costas fortes, pegada sólida e controle de tronco. Tudo o que você precisa para clinch, puxadas, quedas, controle no chão. Força de puxar é tão importante quanto força de empurrar. Lutadores equilibrados treinam os dois. O diferencial do Landmine Row é que ele não permite roubo excessivo. O corpo precisa estabilizar enquanto puxa. Isso fortalece costas e core ao mesmo tempo. É exatamente o tipo de força exigida para controlar outro corpo humano em movimento. No fim das contas, artes marciais não são sobre quem levanta mais peso. São sobre quem se move melhor sob pressão. O Landmine não constrói corpos para vitrine. Ele constrói corpos preparados para o combate. Corpos que sabem girar, empurrar, puxar, explodir e estabilizar com controle. Se você quer lutar melhor, se mover melhor e durar mais tempo no combate, o Landmine não é opcional. Ele é essencial. Comente aqui embaixo qual exercício com Landmine você mais gostou, usa ou quer aprender. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!